Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Sextou. E a gente tá por aqui para trazer o nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023. Muita informação do esporte para você. Tem Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, tem a convocação da seleção brasileira que vai ser via virtual aí, com o Ramon Menezes. A seleção continua, né? Já são 6 meses e a seleção brasileira ainda não tem um técnico, né? Tá esperando aí o Ancelotti. Será que o Ancelotti, o Ancelotti, como você queira chamar, vai aceitar ou não assumir a seleção brasileira? A convocação aí para os 2 amistosos que acontecem nesse mês de junho, né? Já tá aí batendo na porta. Quem vai fazer é o Ramon Menezes, que vai dar uma paradinha, né, nos trabalhos da seleção sub-20, que está disputando o Mundial, né, da categoria, para poder fazer essa convocação aí. Saindo, evidentemente, que a gente vai trazer para vocês aqui. Então, vamos falar dessa notícia, dessa convocação, como que vai ser, também da Copa Sul-Americana, da Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, amanhã tem mais uma rodada aí, a 8ª, né, rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente traz os detalhes também da Série B nesse nosso vídeo, daqui a pouco para vocês. Antes disso, deixe o seu like, comente, compartilhe aí nas suas redes sociais o nosso vídeo. Se for a sua primeira vez, venha para cá com a gente, venha somar com a gente aqui e ser mais um inscrito no canal. Se inscrevendo aí no canal e também adicionando o sininho de notificações em todas, para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui, tá bom? Então, 2 recados para vocês: Poções e Bolos da Linde, também Cristiano Santos, a voz que divulga você, e a nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente volta para trazer muita informação para você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação. A gente já começa falando de seleção brasileira, convocação da seleção brasileira. CBF, né, aciona Ramon e prepara divulgação virtual de lista para amistosos. Anúncio virtual, técnico interino e também uma indefinição aí, né, que segue ditando o rumo do início do ciclo da seleção para a Copa do Mundo de 2026. Com o Brasil sem treinador há quase 6 meses, Ramon Menezes foi
acionado pela CBF e deve ser novamente responsável por fechar a lista de convocados para os amistosos de junho. A seleção enfrentará 2 rivais africanos, em Espanha e Portugal, né? Nos 2 países, na Espanha e em Portugal. Primeiro será o Guiné, no dia 17, um sábado, em Barcelona, no estádio Cornellà El Prat do Espanhol, em partida que promete ações de combate ao racismo após os episódios envolvendo Vini Júnior 3 dias depois aí. O time, né, pentacampeão do mundo, entrará em campo novamente, né, contra Senegal, em Lisboa, no José Avalade, estádio aí do Sporting. O regulamento da FIFA determina que a convocação seja feita até 15 dias antes do início da data FIFA, e a próxima começa em 12 de junho, ou seja, no Dia dos Namorados. Assim, a lista brasileira precisa ser fechada até domingo. Até o momento, a CBF não anunciou nem mesmo os adversários e locais dos amistosos. O presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, centraliza as decisões relacionadas à seleção, entre elas a escolha do novo treinador. Como o Ramon está envolvido na disputa do Mundial Sub-20 na Argentina e há pouco tempo hábil para organizar uma entrevista coletiva, como acontece habitualmente, a lista será divulgada virtualmente. A prática é comum em outras federações. A escolha por Ramon, também ainda não confirmada, se deu de forma natural na ausência de um treinador desde a saída de Tite após a Copa. Há 2 semanas, ele representou o Brasil no Fórum de Treinadores da FIFA, realizado em Doha, no Catar. O evento contou com treinadores e diretores das 32 seleções que disputaram aí o Mundial do Catar. O curioso dessa vez é que o interino escolhe aí os convocados às vésperas da partida decisiva contra a Nigéria, neste sábado pelo Mundial Sub-20. Até para evitar aí conflitos e que a pauta dite o noticiário em meio ao jogo que encerra a fase de grupos, a previsão da CBF é divulgar a relação de jogadores somente no domingo. Nas últimas semanas, a CBF fez consultas a clubes a respeito da situação documental de jogadores com a idade olímpica. Apesar de também não existir confirmação oficial, a tendência é que Ramon seja o responsável pelo ciclo até Paris 2024. O interino já comandou a seleção da derrota para Marrocos por 2-1 em março e, na ocasião, deu oportunidade a jogadores sub-23. André, do Fluminense, Yuri Alberto, do Corinthians, e João Gomes, do Wolverhampton, da Inglaterra, foram alguns deles. Depois dessa data FIFA, o Brasil voltará a campo em setembro pelas eliminatórias. Pois é, rapaz, vale a pena esperar tanto tempo um treinador? Eu venho perguntando, fazendo essas perguntas aqui para vocês. A gente não vai discutir aqui, entrar no mérito da qualidade do Ancelotti. Não vamos entrar nesse mérito porque, né, não precisa nem ser discutido isso. Mas não tem outras opções. Precisa esperar tanto o Carlos Ancelotti? Não dá para ser mais incisivo? Carlos, é o seguinte, e aí? Você interessa? Você assina aqui um pré-contrato com a gente? Ou algum papel, deve ter alguma maneira, né? Do treinador firmar um compromisso com a seleção brasileira. Aí sim, aí a seleção se planeja com a certeza do treinador. Mas sem ter nenhuma certeza, ficar esperando tanto, não é uma, né? A gente está falando de seleção brasileira ficar. Eu não lembro da seleção brasileira ficar esperando um treinador tanto tempo. Não, sinceramente, eu não lembro. Sempre que a seleção brasileira demitia, ou um técnico pedia demissão, saía da seleção brasileira,
como foi o caso de Tite, que já falou antes que não ficaria para a sequência do trabalho, independentemente do resultado da Copa do Mundo do Catar, eu não lembro, sinceramente. Eu não lembro. Se vocês lembram de uma situação parecida que a seleção brasileira ficou esperando tanto, comente aí nos comentários, né? Se vocês lembram de alguma situação assim que o Brasil ficou esperando tanto um treinador. Eu não lembro. Repito, na minha opinião, tem um cara muito bom que já está aqui no futebol brasileiro. Eu sei que o palmeirense não gosta que a gente fale isso, que ele não quer que o Abel Ferreira saia do Palmeiras. Eu sei que o torcedor do Palmeiras não quer ouvir isso, mas é a melhor opção, gente. Ah, Cristiano, ele é melhor do que o Carlos Ancelotti? Não, aí não. Em termos de seleção brasileira, não. Mas, em vez de ficar esperando tanto e sem uma certeza que o Ancelotti vai aceitar, vai atrás, gente. Vai atrás do Abel Ferreira. Eu já iria para ontem. Ontem eu já teria entrado em contato com ele já. Não, em contato não. Eu ia direto. Ia direto ao treinador do Palmeiras. Sinceramente. Vamos dar uma pausa. A gente volta já para falarmos aí de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta, vamos falar então de Copa Sul-Americana. Vou passar os jogos que aconteceram ontem e depois a gente faz um resumo. Vamos fazer um resumo por todos os grupos, né, pra gente saber como tá a situação dos brasileiros. Vamos falar do Botafogo. Botafogo venceu o César Valerro por 3-2. E assim, o Botafogo fez 3-0 e o Luiz Castro resolveu preservar alguns jogadores. Meu amigo, o Botafogo tomou um sufoco danado, né? Tomou 2 gols e quase tomou gol de empate. Gente, eu vejo o Abel Ferreira do Palmeiras, vou dar esse exemplo aqui, fazendo esse tipo de coisa. O Abel Ferreira no jogo na Libertadores da América agora, fora de casa, quando estava 2-0 ele começou a tirar alguns jogadores. Só que o Palmeiras já tem um trabalho construído já há algum tempo. E o Abel vem fazendo isso temporada por temporada. O Botafogo está tendo uma boa temporada nessa. E o Botafogo não tem peça de reposição de qualidade como tem o Palmeiras. O Palmeiras não tem um elenco de qualidade assim absurda, não tem. Como o Flamengo tem. Que você coloca o outro entra, tem o mesmo tamanho. Não tem. Mas jogadores com o bom trabalho que o Abel Ferreira faz e uma sequência ano a ano, entra um, sai outro e continua o mesmo plano tático, os jogadores entendendo a mesma coisa. E no Botafogo não. Muitos jogadores chegaram nessa temporada. Então tem jogadores que ainda estão tentando acompanhar
o time titular. E meu amigo, quase o Botafogo tomou um gol de empate. Não tomou, tudo bem, e conseguiu uma vitória importantíssima. Botafogo chegou a 8 pontos, né? Lidera aí. Por que o Botafogo tá na liderança com a mesma pontuação que a LDU? No saldo de gols, 5-5. Quando a gente vai pro Gol Pro, que é o gol marcado, né? Os gols que o Botafogo marcou 9 gols e a LDU marcou 7. Por isso, o Botafogo lidera o grupo. Próxima rodada, o Botafogo pega a LDU. Botafogo vencendo, Botafogo já matematicamente já garante a sua classificação de forma direta, sem precisar disputar 2 jogos com um time vindo da Libertadores da América, né? Então é um jogo difícil, que é fora de casa, na casa da LDU, no Equador. Se jogar lá é sempre difícil, e esse jogo o Botafogo vai ter que ir com o que tem de melhor. Não pode mais, lógico, jogou com, né, um time que normalmente o Botafogo joga, mas começou quando fez 3-0, tirou muitas peças, né? O treinador do Botafogo, por exemplo, fez 3 substituições de vez. Das 5 ele fez 3 de vez. Quase se complicou. Então o Botafogo pega a LDU no dia 6 de junho. E o César Valerro, no dia 8, recebe a equipe do Magallanes. Mas o jogo do Botafogo é isso. Ele ganhando, ele tem 5 pontos de vantagem do Magallanes, que é o terceiro colocado. Mas aí não vamos contar, porque na Copa Sul-Americana é diferente. Só o primeiro colocado se classifica direto. E o segundo colocado, como eu já disse para vocês, faz 2 jogos contra o terceiro colocado de um grupo vindo da Libertadores da América, né? Então o Botafogo tem aí 2 gols pró a mais, né? Do que marcou 2 gols a mais que a LDU. Então, se ele ganhar, ele vai a 11 pontos. E aí a LDU joga na última rodada contra a equipe do César Valerro. Perdão, ele não classifica ainda, gente. Vai tudo para a última rodada, né? Se o Botafogo vencer a LDU fora de casa, ele não classifica. Mesma situação que a LDU. Se a LDU ganhar, ela ultrapassa o Botafogo, assume a liderança, mas também matematicamente não se garante de forma direta. As 2 equipes, aí, no caso, pode se garantir caso, se a LDU, se houver um vencedor entre LDU e Botafogo, né? Esse vencedor vai a 11 pontos. Foi o caso do Botafogo, porque é brasileiro, a gente está torcendo para o Botafogo. O Botafogo joga a última rodada do grupo contra o Magallanes, provavelmente já eliminado, sem chance nenhuma, né? Então o Botafogo jogaria aí já classificado para disputar um jogo contra o terceiro colocado vindo da Libertadores, caso perdesse esse jogo para a LDU. E caso o Botafogo vença, o Botafogo jogaria contra o Magallanes por um empate para ficar em primeiro e já se classificar de forma direta. Então tá explicado para vocês aí, né? Situação do Botafogo. Saindo aqui do grupo A, que é o grupo do Botafogo que eu já expliquei para vocês, vamos pro grupo do Bragantino, que é o grupo C. O Bragantino ganhou o jogo fora de casa contra o Oriente Petroleiro por 4-0. Melhorou ainda mais a sua situação, só que o Estudiantes também ganhou pelo mesmo placar, 4-0 para cima do Taquari. Com esse resultado, as 2 equipes continuam empatadas em número de pontos. Só que o saldo do Bragantino é 12 gols de saldo e do Estudiantes é 9. A diferença ali é de 3 gols. E também nos gols pró, nos gols marcados, o Bragantino também leva vantagem. Tem 4 gols a mais, ou seja, tem 13 gols marcados. E o Estudiantes tem 9. Então, na próxima rodada, o Estudiantes recebe o Bragantino. É a mesma história do jogo do Botafogo. Mesma história. Se houver um vencedor entre Estudiantes e Bragantino, né?
tem 2 jogos. De qualquer maneira, os 2 já estão classificados. Só que a gente tem que definir, saber quem vai classificar de forma direta e quem vai disputar a repescagem para ir para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Os 2 já estão classificados, Bragantino e Estudiantes. Só que falta a definição para ver quem vai, disputar aí. Se o Bragantino ganhar do Estudiantes, é a mesma situação do Botafogo. Ele joga na última rodada contra a equipe do Taquari, em casa, precisando de um empate para conseguir a sua classificação direta. Explicado aí? Então vamos seguir. No grupo do São Paulo lidera com 10 pontos, o Tigre tem 7, o Tolima tem 5 e o Puerto Cabello tem 0. Ou seja, o São Paulo precisa de mais uma vitória para garantir a classificação de forma direta, desde que o Tigres não ganhe seus 2 jogos. Aí forçaria o São Paulo a ganhar seus 2 jogos também. O São Paulo joga contra o Tolima em casa e volta a jogar contra o Tigres na última rodada em casa. Ou seja, o Tigres é a pedra no sapato aí do São Paulo. Porque se o Tigres vencer também a próxima rodada, e aí a última rodada os mesmos decidem, né? O São Paulo tem um saldo de gol aqui muito bom, 6-2 do Tigre. Nesse caso, se os 2 vencer a próxima rodada, o Tigre teria que tirar uma diferença muito grande aí do São Paulo, né? E não parece ser possível isso acontecer. Falamos do grupo D, falar do grupo E, que é o grupo aí do Santos. Santos está numa situação difícil. Santos não pode alcançar o primeiro lugar mais. Santos só pode chegar a 10 pontos. Ele pode só conseguir uma vaga aí para disputar a repescagem, né? Para passar para a próxima fase. O Santos na próxima rodada pega o News Old Boys, que é o líder. Ele ganhar, ele chega a 7 pontos. E tem que torcer para o Brume ganhar do Audax Italiano para ele igualar, né, na questão da pontuação. E na última rodada ele joga em casa novamente, justamente contra o Brume. E aí tem que ganhar o jogo e torcer para o News Old Boys ganhar do Audax Italiano. O jogo será na Argentina, então o Santos tem que vencer os 2 jogos e torcer ainda contra o Audax argentino, o Audax italiano, contra o News Old Boys. É essa a situação do Peixe. No grupo F, que é o grupo do América Mineiro, Milionários lidera com 10 pontos, o Defensa e Justiça tem 9, o América Mineiro tem 4 e o Peñarol tem 0. Ou seja, faltam 2 jogos, o time brasileiro só pode chegar a 10 pontos, o Milionários já tem 10. Então, para classificar em primeiro direto, o Milionários não pode pontuar mais. E o América Mineiro tem que ganhar as 2 e tirar uma diferença que hoje aí é de 6 gols. É tarefa difícil. Então, o América Mineiro tem que ganhar do Milionários e ganhar também na última rodada do Peñarol fora de casa. E torcer para que o Defensa e Justiça perca seus 2 jogos. Porque se o Defensa e Justiça empatar, por exemplo, um desses jogos, aí o América Mineiro vencendo os seus 2 jogos, ele chega também a 10 pontos, e aí a gente tem que ir para a questão do desempate, que é saldo de gols, gols pró, enfim. E o Defensa e Justiça tem 3 vitórias, né? O América Mineiro igualaria o número de vitórias, e aí iria para gols pró e também saldo de gols. Essa é a situação difícil também do América Mineiro, quase fora da disputa. No grupo G, que é o grupo do Goiás, o Goiás tem 8 pontos, o Universitário tem 7, o Santa Fé tem 4 e o Ginásio La Plata tem 3. O Goiás joga em casa na próxima rodada contra o Ginásio La Plata. Se ganhar, ele chega a 11 pontos. Aí ele precisa que o Santa Fé ganhe do Universitário para que ele se garanta matematicamente em primeiro. Aí restaria uma rodada, o Universitário só poderia chegar a 10 pontos e o Santa Fé chegaria a 7, só poderia chegar a 10 pontos também. O Goiás então
vencendo o Ginásio de La Plata, ele classifica de forma direta, né, sem precisar da repescagem. Situação, então, do Goiás. No grupo H, que é o grupo do Fortaleza, Fortaleza tem 12 pontos, já está classificado, né? Pelo menos na repescagem. Falta a confirmação. O Palestino ganhou, né, rapaz? O Palestino ganhou do Estudiantes de Mérida. Então, o Palestino pode chegar a 13 pontos. Então, matematicamente, ainda o Fortaleza não está classificado de forma direta. Já está classificado, mas não de forma direta. Ele já está classificado para pelo menos disputar a repescagem. O Fortaleza tem mais 2 jogos, os 2 jogos fora de casa, para conseguir 1 ponto e garantir a primeira colocação. O Palestino tem que vencer os 2 jogos e torcer para que o Fortaleza não pontue mais, para que assim ele chegue a 13 pontos e possa se classificar de forma direta. Não parece o caso, né? Não parece o que vai acontecer aí. Fortaleza está com tudo para se classificar na primeira colocação. Então essa é a situação da Copa Sul-Americana. Os jogos estão marcados aí para acontecerem dia 6 e dia 8 do mês de junho, para já definir alguns dos classificados de forma direta e outros na repescagem da competição. Tá bom? Vou dar mais uma pausa, a gente volta já já para a gente trazer para vocês a Taça Libertadores da América. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta agora para a gente falar de Taça Libertadores da América. Deixa eu falar do jogo de ontem do Grupo B, que foi o Internacional. O Internacional venceu o Metropolitanos por 2-1. Vencia por 2-0, mas deixou aí o time do Metropolitanos fazer o gol. E o John, rapaz, o goleiro John salvou o Internacional de tomar um empate aí. Mas o Inter conseguiu segurar. E vitória importante. Com essa vitória aí o Internacional assumiu a liderança. Eu conto já já para vocês a situação do Internacional. No grupo D, que é o grupo do Fluminense, o Fluminense mandou um time reserva para jogar contra o The Strongest lá na altitude, né, da Bolívia. O The Strongest venceu por 1-0, foi só 1-0 graças novamente ao goleiro Fábio, né, time totalmente reserva, só o Fábio de titular. E aí o Fernando Diniz nessa loucura de calendário, né, essa sequência muito grande de jogos, deu uma segurada no time, né? Deu uma segurada no time titular e deixou só o Fábio. E o Fábio foi importantíssimo aí. Evitou que o Fluminense perdesse demais, né? Deixa eu passar então todos os jogos aqui, a situação de cada grupo, para você depois da conclusão aí das 4 rodadas de todos os grupos. Grupo A, que é o grupo do Flamengo. O Racing lidera com 10 pontos. Em segundo, o Flamengo, 5 pontos. O Nublense é o terceiro com 4. O Alcas é o quarto colocado com 3. Todo mundo ainda tem chance de classificar, porque o Alcas pode chegar a 9. O Flamengo tem 5, é o segundo colocado. Então, os 2 primeiros se classificam. O Racing precisa de um empate para conseguir a sua classificação
para a próxima fase, né? Aí o próximo adversário do Racing é o Flamengo no Maracanã. O jogo acontece no dia 8, né? Uma quinta-feira no Maracanã às 9 horas da noite, enquanto o Alcas recebe o Nublense. Se esse jogo entre Flamengo e Racing empatar, o Flamengo iria a 6 pontos. Se houver um vencedor entre Nublense e Alcas e Nublense, for o Alcas, por exemplo, o Alcas chega a 6 pontos, né? Chegaria a 2 vitórias, o Flamengo empatando, ele ficaria com 1, o Alcas passaria o Flamengo. O Alcas passaria no número de vitórias ali o time rubro-negro carioca. E aí, na última rodada, o Flamengo recebe o Alcas e vencendo ele se classificaria. Se o Flamengo perder, se o Nublense for o Nublense o vencedor, o Nublense vai a 7 pontos. Se o Flamengo empatar com o Racing, a gente está falando de empate aqui do Flamengo, as possibilidades, empate com o Flamengo, do Racing e Flamengo, né, no Maracanã, o Nublense dá 7 pontos, e aí o Flamengo na última rodada teria que vencer o Alcas e torcer para que o Racing, né, ganhasse da equipe do Nublense. Esse seria o cenário. Se o Flamengo ganhar e o Alcas e o Nublense empatar, o Flamengo vai a 8 pontos, o Nublense fica com 5, o Alcas ficaria com 4, o Flamengo iria a 8. O Nublense ainda poderia alcançar o Flamengo, mas aí teria que tirar uma diferença, né? O saldo do Nublense é -3 e o do Flamengo é 1 positivo. Ele teria que tirar essa diferença aí, né? Seria difícil porque o Flamengo joga em casa as 2 próximas rodadas, contra Racing e contra Alcas. O Flamengo ficaria muito perto aí de conseguir a sua classificação, né? Então são esses os cenários desse grupo A. Racing 10 pontos, Flamengo 5 pontos, Nublense 4 pontos e Alcas 3 pontos. Na verdade, o Flamengo vacilou demais nesse grupo, né, gente? Já era para estar classificado aí, para estar em primeiro aí com a pontuação classificado já. E garantido também, quem sabe, né? Aí, porque o Racing também é um time qualificado, a gente, né? Essa briga aí seria entre os dois, mas o Flamengo vacilou demais na competição. No grupo B, que é o grupo do Internacional, o Internacional lidera com 8 pontos, o Independiente de Medellín tem 7 pontos, o Nacional do Uruguai tem 7, e o Metropolitanos está fora da disputa, aí só pode chegar a 6 pontos, né? Tem 0 ponto. O Internacional na próxima rodada visita o Nacional, no dia 7 de junho, precisa pontuar. Se ele perder, o Nacional do Uruguai vai a 10 pontos e ultrapassa o mesmo. O Metropolitanos vai receber o Independiente Medellín. Independiente Medellín, mesmo jogando fora de casa, é favorito. O Inter precisa pontuar nesse jogo. Por quê? Porque pontuando, ele vai a 9 pontos. O Independiente Medellín ganhando e o Nacional ganhando, os dois iriam a 10. O Internacional cairia para a 3ª colocação. Só que na última rodada, o Internacional em casa joga contra o Independiente Medellín com 9 pontos. Ou com 7 pontos. Não, com 9 pontos. Vamos colocar que o Internacional consegue um empate contra o Nacional. O Nacional teria 8 pontos. Então o Internacional cairia para 2º. O Independiente Medellín seria o líder com 10 pontos. O Internacional ganhando o Independiente Medellín, né, ele teria que tirar uma diferença aqui para ser o primeiro, mas assim não importa. O Internacional entraria em 2º ou em 1º, dependendo da questão aí de saldo de gol, de número de vitórias, enfim, de gols pró, né? Então é isso, a situação do Internacional. Ele depende só dele. Pontuar contra o Nacional, se ele ganhar do Nacional, ele vai a 11 pontos, ele pode até garantir a sua classificação. Ele ainda a 11 pontos, né, ele deixa o Nacional com 7, o Independiente iria a 10. Não matematicamente, né? Não, ele já se classificaria, que ele chegaria a 11, né, ele deixaria o Nacional com 7, o Nacional só poderia chegar a 10.
Então ele garantiria sim a sua classificação. Mas o empate não é ruim porque ele decide em casa. Uma vitória deixaria o Internacional classificado, que chegaria a 11 pontos, né? E o Internacional não poderia ser mais alcançado pelo Nacional, que é o terceiro colocado. Essa é a situação então do Internacional nesse grupo B. No grupo C, que é o grupo do Palmeiras, o Palmeiras depende só dele também, né? O Bolívar lidera com 9 pontos, o Palmeiras tem 9 pontos também na segunda colocação. O terceiro é o Barcelona de Guayaquil com 3 e o Cerro Porteño com 3. Palmeiras vencendo o seu confronto, que é contra o Barcelona, que é justamente o terceiro colocado, o Palmeiras se classifica, né? Independentemente de outro resultado. Independentemente do jogo do Bolívar com o Cerro Porteño. Vencendo o Barcelona de Guayaquil, o Palmeiras vai a 12 pontos. Aí torce. O saldo do Bolívar é 6. Se o Palmeiras fizer um saldo bom, independentemente do resultado lá, vamos dizer que o Bolívar ganha do Cerro Porteño por 2-0. Ele chega a 8 gols de saldo. O Palmeiras goleia, né, o Barcelona por 5-0. Ele chega a 9 gols de saldo. E aí o Palmeiras assume a liderança e vai para a última rodada decidir aí a primeira colocação em casa novamente contra o Bolívar, para ver quem vai terminar a fase, né? A fase de grupos na primeira colocação. É importante terminar em primeiro porque você pega os segundos colocados dos grupos, né? Ou seja, os piores classificados, né? Então, e assim, se terminar também no geral em primeiro, decide sempre em casa até a semifinal, porque na final é um jogo só, né? Então não tem como decidir em casa. Então até a semifinal, se você terminar em primeiro no geral, você consegue fazer o último jogo, né? O segundo jogo em casa. A situação então do grupo C está explicada para você. Grupo D, que é o grupo do Fluminense. O Fluminense lidera com 9 pontos. O The Strongest chegou a 6. O Sport Cristal tem 4 pontos e o River tem 4. O Fluminense é a mesma situação do Palmeiras, só depende dele. O Fluminense na próxima rodada joga fora de casa contra o River. Vencendo o River, o Fluminense chega a 12 pontos. O River não pode alcançar mais o Fluminense, que ele só chegaria a 7, né? E o Sporting Cristal mede forças justamente contra o The Strongest. Se o The Strongest vencer, aí facilita ainda mais a vida do Fluminense. Então o Fluminense vencendo, ele chega a 12 pontos. O The Strongest e o Sporting Cristal se enfrentam. E aí uma vitória do The Strongest já daria também a classificação à equipe do... Independentemente, né, do resultado de The Strongest e Sporting Cristal, o Fluminense já se classifica. Porque se o Sporting Cristal vencer, ele vai a 7. Ele só poderia chegar a 10. E o Fluminense já teria 12. Então, né, o Fluminense matematicamente já estaria classificado. No grupo E, que é o grupo do Corinthians, a situação do Corinthians é bastante complicada. O Argentino Júnior lidera com 8 pontos, o Independente Del Valle tem 6, o Corinthians tem 4, o Liverpool tem 4. Próxima rodada do grupo. O Independente Del Valle joga dia 7 de junho contra o Corinthians, recebe o Corinthians, e o Argentino Júnior recebe o Liverpool. Todo mundo tem chance ainda de classificação, tá, gente? Se o Argentino Júnior vencer o Liverpool, o jogo do Corinthians é no mesmo dia, né? Dia 7 de junho, os dois jogos são no mesmo dia. O Argentino Júnior vai a 11 pontos e o Independente Del Valle joga com o Corinthians. Se o Corinthians vence, ele vai a 7 pontos e assume a segunda colocação. E com esse cenário, o Argentino Júnior já garantiria a sua classificação. E aí o Corinthians iria para a última rodada jogar contra o Liverpool, né? Para carimbar a sua classificação. Ou no máximo, no mínimo, conseguir uma vaga, né? Para jogar 2 jogos para disputar a fase mata-mata da Copa Sul-Americana. Então o Corinthians precisa vencer os 2 jogos para se garantir na fase mata-mata da Libertadores, ou vencer um jogo
um desses 2 jogos para ficar em terceiro e conseguir disputar 2 jogos aí contra o segundo colocado do grupo, de um dos grupos lá da Copa Sul-Americana, para entrar no mata-mata da competição. O outro grupo aqui de brasileiro é o grupo G. Atlético Paranaense 7 pontos, Atlético Mineiro 6 pontos, Libertad 6 pontos e o Alianza Lima 4 pontos. A situação é o seguinte: o Atlético Paranaense na próxima rodada, a quinta, pega o Libertad, vencendo ele vai a 10 pontos e garante a sua classificação, porque ele chega a 10 pontos, o Libertad só poderia chegar a 9. E o Atlético Mineiro joga contra o Alianza Lima. Se o Alianza Lima vence, ele vai a 7. O Atlético chegaria a 9, a 10, o Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense não conseguiria a classificação, porque teria que esperar a última rodada, Ele chegaria a 10, o Alianza Lima chegaria a 7, poderia chegar a 10. Então, nessa situação, se o Atlético Mineiro vencer, ele chega a 9 pontos, e aí sim, aí o Atlético Paranaense garante. Ou seja, os 2 times, o Atlético Paranaense se classificaria e o Atlético Mineiro, ainda não se classificaria, porque o Libertad poderia chegar nessa situação a 9 pontos também. E aí teria que esperar a última rodada, o empate, o Atlético Mineiro jogando contra o próprio Libertad, jogaria por um empate para conseguir a sua classificação. Então o Atlético Mineiro joga os 2 jogos fora de casa, conseguindo um empate, contra o Atlético Mineiro, contra o Alianza Lima. Eu acredito até que o Atlético vença lá, Os 2 jogos acontecem dia 6, uma terça-feira. Então eu acredito que o Atlético Paranaense vencendo e o Atlético Mineiro vencendo, o Atlético Paranaense já se classifica, sem depender aí da última rodada. E aí o Atlético Mineiro fica numa boa, porque ele joga na última rodada por um empate, para garantir também a sua classificação. E aí os 2 brasileiros se classificariam para a próxima fase da Libertadores da América. Então tá explicado para vocês, Dias 6, 7 e 8 aí, os jogos de volta aí, os jogos da quinta rodada, na verdade, da penúltima rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Mais uma pausa e a gente volta já já para falar de Campeonato Brasileiro, Série A e também a Série B da competição. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta agora para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro e Série A também, Mas vamos começar pela Série B do Campeonato Brasileiro, porque a 9ª rodada abre amanhã, sabadão, final de semana. Tem Série B do Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada. O Ituano, às 17 horas, recebe o Londrina. O CRB joga também no mesmo horário contra o Juventude. O Vitória vai até a ressacada, rapaz? Às 17h30, jogar e defender a liderança aí contra a equipe do Avaí.
o Atlético Goianiense mede forças com o Botafogo de Ribeirão Preto às 18 horas. No domingo, a Ponte Preta recebe o Vila Nova no seu Moisés Lucarelli às 11 horas da manhã. Às 15h30, às 3h30 da tarde, o Mirassol recebe o Criciúma. O Ceará joga também no domingo às 3h30 contra a equipe do Novo Horizontino. O Sport recebe às 18 horas a equipe do ABC. Tombense também às 18, só que às 18h15, pouco mais tarde, a Tombense recebe o Guarani. E na segunda-feira, para fechar aí a 9ª rodada, lá na Arena Condá, às 8 horas da noite, a Chapecoense recebe o time do Sampaio Correia. Situação aqui da classificação, os primeiros 4 primeiros. Vitória lidera com 18 pontos, o Vila Nova tem 17, é o segundo, o terceiro Criciúma também com 17. E o quarto colocado é o Botafogo de Ribeirão Preto também, na verdade com 15 pontos, fechando aí o G4. Situação aí da zona de rebaixamento, a Ponte Preta tem 7 pontos, é o 17º colocado, 18º CRB 5 pontos, 19º Tombense 4 pontos e ABC com 4 pontos na lanterna da competição. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que acontecem amanhã, abrindo a 9ª rodada. Falar do Brasileirão da Série A, 8ª rodada, a Série B já está na 9ª, né? Abre a 9ª rodada, a Série A abre a 8ª rodada aí da competição, no sábado, mais conhecido como amanhã. Às 16 horas teremos o encontro do Atlético Paranaense na sua Arena da Baixada contra o Grêmio. O Grêmio vem de uma vitória muito boa aí no Grenal, né, rapaz? Pois é. E a equipe do Atlético Paranaense vem de derrota para o Bragantino por 2-0, jogo que o Atlético Paranaense poupou aí seus jogadores devido à disputa da Libertadores da América. O Fortaleza, no sábado também às 16 horas, recebe o Vasco da Gama. O Vasco que está na zona de rebaixamento, Fortaleza está ali também, né, beirando, porque o Vasco tem 6 pontos, se o Vasco ganha, por exemplo, chega a 9 pontos e cola, né, na equipe do Fortaleza. Então o Fortaleza quer vencer para se distanciar mais ainda da zona do perigo. Jogo difícil no Castelão para o Vasco da Gama. No sábado também às 18h30, só que às 18h30 o Flamengo recebe o Cruzeiro. O Flamengo que vem aí de empate na Libertadores contra o Nublense, né? E o torcedor tá fazendo barulho, rapaz. O torcedor tá fazendo barulho e pode ter, né? Ouvi aí muito barulho nesse jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que vem de derrota em casa para o Cuiabá precisa também se recuperar no campeonato. Ainda no sábado, o Cuiabá recebe a equipe do Coritiba às 18h30. Cuiabá animado com a vitória depois fora de casa, aí depois da vitória contra o Cruzeiro, né? Também no sábado, só que às 9 horas da noite, o São Paulo, né, que ainda segue invicto aí sob a direção do técnico Dorival Júnior, recebe a equipe do Goiás. Goiás que vem de uma boa vitória aí pela Copa Sul-Americana, né? O Corinthians dentro da zona do rebaixamento, às 16 horas do domingo, na sua Neoquímica Arena, recebe a equipe do Fluminense. Fluminense que pode poupar jogadores, né, nesse confronto aí contra a equipe do Corinthians. Por quê, Cristiano? Porque o Fluminense, na semana que vem, tem disputa de Copa do Brasil contra o Flamengo. O Fluminense que vem nesse jogo contra o Strongest pela Libertadores da América, já poupou aí praticamente todo mundo, menos o Fábio, né? E para dar ali uma oxigenada na equipe, né? O desgaste é muito grande. Mas o Corinthians precisa de qualquer maneira, seja com o time mesclado ou não do Fluminense, o Corinthians precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. No domingo, também às 16 horas, o Internacional recebe o Bahia. O Internacional é outro que está ali a 1 ponto da zona do rebaixamento. Precisa da vitória. E o Bahia também, né, rapaz? O Bahia também tem 7 pontos. Então, são duas equipes que precisam vencer para sair ali daquela parte de baixo da tabela de classificação. Às 18h30 do domingo, o Bragantino recebe a equipe do Santos. O Bragantino que está ali com 10 pontos, está a 4 pontos da zona de rebaixamento, precisa também vencer para se distanciar mais. E o Santos
com as vitórias das últimas rodadas, está em nono com 11 pontos e quer, evidentemente, se aproximar ali do pilotão da frente. O Atlético Mineiro também às 18h30 recebe o Palmeiras. O Atlético que vem de boa vitória na Libertadores da América, né? Conseguiu a sua segunda vitória na competição continental sobre o rival paranaense e agora volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde está aí na quarta colocação com 13 pontos. Se vencer, ele pode colar no Botafogo, né? Caso o Botafogo não tenha sucesso na rodada. E o Palmeiras que se vencer esse jogo, pode chegar a 18 pontos. Só não assume a liderança em caso de derrota aí do Botafogo, porque o time do Botafogo tem 2 vitórias a mais que a equipe palmeirense. No domingo, às 19 horas também, o Atlético e Palmeiras será às 18h30. Às 19 horas tem Botafogo e América Mineiro no Newton Santos. Botafogo que poupou aí alguns jogadores, depois que fez 3-0, tirou alguns dos seus titulares também, para dar uma descansada, justamente porque o calendário tá acelerado demais, com muitos jogos, aí a sequência de muitos jogos para o time do Luiz Castro. Botafogo que, se vencer, ele pode, de repente, com a combinação de resultados, abrir pontos aí, né, do segundo colocado, enfim, dos times ali que estão atrás dele, Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro, nessa sequência. Então é a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que começa a abertura aí na 8ª rodada já no sábado. Botafogo lidera com 18 pontos, segundo colocado Palmeiras 15 pontos, terceiro Fluminense com 13 pontos, em quarto Atlético Mineiro também com 13 pontos. Zona de rebaixamento, o Vasco com 6 pontos, o Corinthians com 5 pontos, o América Mineiro com 4 e o Coritiba na lanterna com 2 pontos, ainda não venceu na competição. Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Esse vídeo ficou longo, porque vocês sabem que sexta-feira tem muita informação. E aí a gente tem que passar as informações completas para você que está aí sempre ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Agradeço a todos aí mais uma vez pelo carinho, pela companhia. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui, e também sininho de notificações para vocês receberem aí todos os nossos vídeos sempre que postarmos aqui. O YouTube vai te informar, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Às 18 horas eu volto com as notícias, as informações de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Às 18 horas, perde não, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser.